Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 17 de julho, que é o dia 198. Em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 11. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos de acordo com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefe do que família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes do sacerdote Zadok e de Ameleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Jesebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezer, a 18ª para Rapices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Mazias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seus antepassados, Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram dos descendentes de Arão, Sebuel, dos descendentes de Sebuel, Gedias, dos descendentes de Reabias, Isias, dos descendentes de Issar, Selomite, dos descendentes de Selomite, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Jaziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samir e Isias, irmão de Mica. Dos descendentes de Isias, Zacarias, dos descendentes de Merari, Mali e Muzi, dos descendentes de Jazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Jacur e Ibre. Dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos descendentes de Quis, Jeramel. Dos descendentes de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Gedutum para profetizar com o acampamento
acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sob direção de seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Jezeri, Jesaías, Simei, Assabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai, Jedutum, que profetizava com acompanhamento da lira, dando graças e louvores, louvando ao Senhor. Dos filhos de Remã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantiziezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos eram filhos de Remã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de 14 filhos e filhas de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Remã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Natanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Sarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Hassabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Hananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Hanani, e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir, e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalte, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maziote, e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romantiezer, e 12 de seus filhos e parentes. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas, Meselimitas, filho de Coré, da família de Abiasaf, o primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo Jediael, e o terceiro Zebadias, o quarto Jantiniel, o quinto Elão, o sexto Joanã e o sétimo Elionai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Josabade, o terceiro Joá, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar e o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho.
Os 18 filhos e parentes de Messelemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Ros, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. Agora em Romanos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu dele? O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja obediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé, mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. E agora em Salmos, capítulo 13, versículo de 1 a 6. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Serás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia de minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te, responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegram com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. E agora em Provérbios, capítulo 19, versículo de 15 a 16. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem o despreza morrerá. Até amanhã, no dia 199.